Bom dia, hoje é 30 de agosto de 2024, mais uma sexta-feira, e estamos aqui novamente para o nosso Oriz Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval e junto comigo Marcos Demarque. Tudo bem, Marcão? Tudo bem, Cauã, e você? Tudo tranquilo. Vamos lá que tem bastante coisa para comentar hoje, nessa semana intensa de dados aqui no Brasil, nos Estados Unidos. E vamos também falar um pouco da questão fiscal no Brasil, proposta de orçamento, em tese, devendo ser entregue hoje, né, na data limite. Mas vamos começar pela economia americana, né, com surpresas muito positivas de um lado de atividade, do lado da inflação, enfim. Vamos fazer um balanço dessa semana e do dado de hoje de inflação. É, Acho que antes de comentar rapidamente o dado de inflação que saiu hoje nos Estados Unidos, acho que fazer uma recapitulação da semana é que tivemos dados muito positivos ainda na economia, né? Acho que talvez o que tenha mais chamado a atenção tenha sido o próprio resultado do PIB do segundo trimestre, né? Houve uma revisão do dado que preliminarmente tinha mostrado um crescimento de 2,8% no segundo tri, foi revisado para 3%. Esperava, com destaque muito grande para o componente de consumo, que foi revisado de 2,3 para 2,9, né? Então, a, a, locom a locomotiva da economia americana, que é o consumo, se mostrou ainda mais pujante ainda do que se imaginava no segundo tri, né? Mas não foi só o único dado que caiu mais para o lado positivo, né? Tivemos aí a continuada desaceleração dos pedidos de seguro-desemprego, né? Tinha batido aí perto de 250 mil pedidos semanais algumas semanas atrás, já voltou ali para casa dos 230 mil, e pode ser que de fato o mercado esteja desaquecendo, né, o mercado de trabalho, mas não é uma desaceleração abrupta. Também tivemos dados de confiança do consumidor para cima, preços de casas novamente subindo, né? Então a gente tem um conjunto de atividade aí que continua sinalizando uma economia robusta de maneira geral. Então, inclusive, com esses dados, né, que haviam saído ao longo da semana, antes da divulgação de hoje, né, a gente tinha visto uma recuperação, né, dos juros, das treasuries, enfim, né, dentro desse contexto de uma economia que desacelera, mas que ainda tem um crescimento que acaba impressionando, né, até porque isso mostraria, né, uma aceleração do PIB no segundo tri em relação ao primeiro, que foi um pouco mais fraco, né? Sim, sim. Então é realmente impressionante. E aí a gente termina a semana, né, Caval, hoje, com dados já do terceiro tri, né, não mais do segundo, mostrando que a renda e que o consumo das famílias entraram, né, o terceiro tri, também num bom ritmo de expansão, e, né, acho que a cereja do bolo ficou por conta dos dados de inflação que também saíram hoje, né, a inflação PCI, que é o principal indicador que o Fed acompanha de índice de preços, né, com uma variação aí em linha com o esperado, 0,16% no mês contra mês, quando a gente olha o núcleo, né, e quando a gente olha aquelas métricas na ponta, e analisando o número, já com variações abaixo de 2%, né, ou seja, abaixo da meta de inflação deles, né? Então, o que eu tenho falado, né, e repetido às vezes, é que a cara da inflação americana, não só da inflação ao consumidor, mas da inflação ao produtor, a inflação dos produtos importados, né, já estão com um padrão muito parecido com o que a gente via antes da pandemia, né? Então, tem contornos muito grandes de normalidade, acho que eu posso chamar dessa maneira, né? E um dos reflexos disso, né, desse conjunto de dados, é que o mercado precifica aí cortes de juros até o final do ano que vem em todas as reuniões do FONC, né? E o interessante, né, Caval, como a gente estava conversando previamente, e, né, temos 3 reuniões do Fed restantes no ano e tem uma precificação
bem dividida, 33 pontos base por reunião, né? Está bem, ou seja, o mercado precifica ainda alguma probabilidade de que seja feito algum ajuste de 50 pontos base, mas parece, né, que dada essa robustez da economia, o mais provável, né, inclusive aquilo que foi sinalizado pelo Fed na semana passada, é de que o ideal é um pouco mais gradual da virada do primeiro para o segundo semestre. É verdade. E nesse contexto, né, ganha ainda mais importância a divulgação do payroll na semana que vem, né, na sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, como é de praxe, teremos a divulgação mais importante, os dados de mercado de trabalho. E talvez possa ser até um divisor de águas, né, desse ponto de vista, porque a gente tem uma economia mais forte do que o esperado, como mostrou o PIB do segundo TRI, e mesmo esses dados de consumo do início do terceiro. Por outro lado, um quadro inflacionário que continua se mostrando benigno. Então, parece que a dúvida, né, depois do discurso de Powell, que comentamos sexta-feira passada, é muito mais a dose, né, e não o movimento em si. Se tivermos um mercado de trabalho, mesmo que se desacelerando, né, ainda robusto, na semana que vem, acho que a maior chance continuaria para o 25, mas se vier, né, alguma coisa muito mais fraca, alguma surpresa mais negativa, revisões, né, de dados anteriores, né, em que pese que a série toda acabou de ser revista, né, nós poderíamos até jogar a balança para o lado dos 50. Então, é um pano de fundo muito favorável, né, do ponto de vista de apetite de risco. De um lado, a economia americana crescendo bastante, né, ainda, acelerando no segundo TRI, e, de outro lado, com pouca inflação, né? O quadro no Brasil, no entanto, é diferente desse, não é tão benigno do ponto de vista da atuação da política monetária, né? E nessa semana, aqui também tivemos dois indicadores, ou três até, né? O próprio IPCA 15 do mês de agosto, né? Que foi relativamente benigno, vamos dizer assim, não teve nenhuma grande surpresa negativa, mas ainda continua mostrando na ponta um quadro de inflação mais nervoso, diferentemente do que você acabou de comentar com relação aos Estados Unidos, né? Na ponta, a inflação praticamente, né, já dentro daquilo que seria aceitável ali dentro da meta. Aqui no Brasil isso ainda está distante. E os dados de mercado de trabalho, né, que nós tivemos essa semana, continuaram mostrando, né, um mercado de trabalho que está até a divulgação de hoje estabelecendo vários recordes, né? Então, nesse sentido, o quadro é bastante diferente, né, Marcão? O quadro geral do mercado de trabalho segue ainda muito forte aqui, né? A gente teve hoje na divulgação da PNAD, né, mostrou alguma desaceleração da massa real de rendimentos, assim, mas a gente está falando ainda de quase 8% de crescimento real, o que é um ritmo extraordinariamente forte, né? Mas eu destacaria a taxa de desemprego, que no nosso cálculo com ajuste sazonal voltou a bater novas mínimas aí do ciclo, né? Agora em 6,89, vindo de 6,95, é o menor patamar em quase 10 anos, né? E, junto com isso, também outras informações que mostram, por exemplo, os dados do CAGED, né, os empregos com carteira assinada, crescendo 164 mil no mês de julho, isso com ajuste sazonal nosso, acelerando de 91 mil que tinha sido dado de junho. E eu também chamo atenção, Caval, para uma parte mais qualitativa, né, do mercado de trabalho, que muitas vezes a gente olha nos Estados Unidos e aqui no Brasil também a gente está aprendendo a olhar, que é aqueles desligamentos a pedido, né, que são os trabalhadores que pedem demissão, pedem o desligamento da empresa, que acharam uma outra oportunidade com benefícios ou salários maiores. A proporção de desligamentos a pedido
com relação ao total de desligamento, chegou a mais de 36%. Então, essa movimentação no mercado de trabalho mostra que tem oportunidades pagando salários melhores, benefícios maiores, e né, sugere ainda que tem uma pressão importante aí acontecendo em cima da questão salarial, que tende a repercutir ao longo do tempo nos índices de preço. Não é uma relação direta e clara, né? Tanto é que o Copom tem evidenciado que não existe essa ligação clara, eles toda hora falam que eles estão estudando essa relação, mas, enfim, é um quadro que denota, no mínimo, aí uma cautela, a necessidade de cautela pelo lado das pressões de preço, né? É o que a gente chama, né, do hiato do produto, né? Enfim, como a economia está se comportando frente àquilo que ela pode potencialmente produzir, né? O que a oferta, né, pode gerar vis-à-vis a demanda. E há, né, sinais bastante claros, né, de que há sinais bastante claros, né, que sob a ótica do mercado de trabalho, né, a gente estaria, né, acima desse PIB potencial, ou, se a gente for falar do ponto de vista do mercado de trabalho em si, abaixo da taxa de desemprego de equilíbrio, né, que não acelera a inflação, os economistas conhecem pela sigla de Nairu. Há grandes discussões em que nível estaria essa taxa de desemprego de equilíbrio, se ela se deslocou para baixo em função da reforma trabalhista, mas acho que o comportamento de salários, né, o fato da gente estar na mínima histórica, praticamente, da taxa de desemprego, acho que corrobora essa preocupação, né, com relação à inflação, sobretudo de serviços, né. Agora, nesse contexto, né, acho que também vale a pena chamar a atenção, né, para o fato de que dentro de uma economia que cresce bastante e teremos como destaque na semana que vem, né, no caso dos Estados Unidos, os dados de mercado de trabalho na sexta-feira. No caso do Brasil, na terça-feira, os dados do PIB, né, do segundo trimestre. Né? A equipe de economistas da XP, por exemplo, né, divulgou a previsão de que esse PIB virá, né, com um crescimento de 1%, né? Que se fosse na visão anualizada, sazonalizada, como nos Estados Unidos, estaria falando em um número de 4% ou até ligeiramente superior, né? Então, é um crescimento que claramente está acima, né, daquele que seria o potencial da economia brasileira, 1,5%, 2%, né? Indicando aí também dificuldades do ponto de vista de trazer a economia, a inflação, melhor dizendo, para a sua meta ao longo do ano que vem. E, por trás disso, a gente tem uma demanda vinda do gasto público que cresce com muita intensidade, né? Acho que impressionou hoje, né, a divulgação do resultado primário do mês de julho, né? Um déficit primário acima do esperado, enfim, com gastos em elevação de governos subnacionais, mas se a gente olhar o déficit público nominal, o déficit como um todo, incluindo juros, ele voltou, né, à faixa de 2 dígitos, né? O patamar que a gente viu, por exemplo, na época da pandemia, né? Mas com uma contribuição muito menor dos juros, muito maior dos gastos ligados à própria pandemia, né? E a gente está com um déficit público de 10% do PIB no momento que a economia está em pleno emprego ou além dele, né? Então tem um claro desequilíbrio, né, do ponto de vista do papel da política fiscal, né? A gente já falou sobre isso, é uma política muito pró-cíclica nesse sentido, né? Ela não está tirando o pé do acelerador e sim acelerando ainda mais a máquina, né, quando isso não seria necessário, né, e, desse ponto de vista, dificultando o trabalho de política monetária, né. Acho que valeria a pena, inclusive, falar do que implicação isso traz para o Copom, né, mas
Antes disso, valeria a pena comentar um pouquinho, né, porque também é importante no contexto das próximas semanas, no Pré-Copom, o envio do projeto de lei orçamentária anual, né, que tem como data limite o último dia de agosto, né, que seria exatamente hoje, né? E o que é a expectativa, Marcos, com relação a esse PLDO 2025? O que a gente poderia aguardar aí? Então, Caval, eu acho que, em linhas gerais, o que o governo tem prometido, né, é entregar, né, de acordo com a meta, né, de déficit zerado para o ano que vem, déficit primário, né, números que mostrem não só algum controle pelo lado da despesa obrigatória, né, principalmente a Previdência, INSS, as transferências de, mas também, né, novas medidas de se buscar mais arrecadação, né, e hoje mesmo, né, tivemos aí nos jornais, né, declarações do presidente do INSS, né, falando que os números serão realistas, né, mas num primeiro momento, né, o que a gente olha ali, eles teriam que buscar, né, uma desaceleração bastante forte nos números aí de beneficiários, o pente fino que eles falam que eles vão fazer para chegar naqueles números, né? A priori parecem números bastante ousados em termos de busca aí de conter a despesa obrigatória. Isso para não falar, né, outras coisas do tipo que também saiu alguns estudos aí recentes essa semana falando que as emendas dos parlamentares têm sido sempre majoradas na hora que chega para aprovação no Congresso. Então, assim, temos que tomar muita cautela aí com o que vai ser colocado para a gente, né? Especialmente, né, Caval, começa a entrar uma outra preocupação, que aí você acho que consegue falar um pouco melhor, desses subterfúgios orçamentários que estão sendo testados aí pelo governo, né? Evidenciado aí pela essa notícia da semana, né, do Vale Gás, né, que vai receber um outro nome e também ficaria números bastante elevados de gasto aí que não passariam pelo orçamento, né? A gente viu várias coisas nesse sentido nessa semana e começa a trazer um pouco mais de preocupação, né, Caval? Com relação ainda ao orçamento, né, esse ponto com relação ao gasto obrigatório teve nessa semana um capítulo adicional que foi a apresentação feita pelo Ministério do Planejamento com relação a medidas de contenção de despesa. No entanto, acho que ficou, vamos dizer, aquém daquilo que seria desejado, porque o que foi divulgado é meramente, né, um pequeno detalhamento daqueles 25 bilhões ou 26 bilhões que o governo quer produzir em termos de redução de despesa obrigatória via o pente fino, né, nas despesas obrigatórias, né? Nada além daquilo que já conhecíamos e que não é nada mais do que a obrigação, né, do gestor público de evitar a concessão irregular de benefícios. Não é uma política ativa de contenção da despesa primária, né? E há ainda a inquietação com relação às despesas, né? Há uma estimativa aí também me socorrendo em dados aí de XP e outros analistas, de que a receita no ano que vem ela tem uma frustração aí na casa de 80 a 90 bilhões de reais, né? Lembrando que nesse ano a despesa tem tido um comportamento até mais favorável do que o esperado, o nível de atividade está muito positivo, mas também por várias medidas tributárias que tem um efeito apenas em 2024, tributação de fundos exclusivos, empresas offshore e tudo mais, que tiveram, né, um efeito maior em 24, não terão em 25. Então, tem também a dúvida com relação a novas medidas tributárias, está se falando aí em aumento de CSLL, de juros sobre capital próprio, vamos aguardar, então, essa divulgação para ver como a equação também vai ser feita do lado da Receita. E, por fim, né, essa notícia do aumento do Vale Gás, né,
que seria mais uma eventual desoneração ou talvez um gasto mesmo, né, no sentido de você subvencionar o pagamento do gás, né, pela população de baixa renda, ele preocupa primeiro por ser mais uma medida, né, de expansão fiscal, seja via gasto ou via receita, mas ainda mais porque viria dentro de uma lógica, né, entre aspas, heterodoxa, né, onde você pegaria pagamentos, né, de empresas do setor de petróleo devidos à União, né, e faria com que eles transitassem, né, via Caixa Econômica Federal para o pagamento dessa subvenção, enfim, do Vale Gás. Não está muito claro exatamente como seria, mas, né, dentro de um processo extra-orçamentário, né? Isso causa bastante estranheza, né? Até porque existe o princípio, né, chamado da unicidade orçamentária. Eu tenho que ter um orçamento só, não posso ter um orçamento e outros orçamentos em paralelo, em aberto, né? Também é estranha a ideia de você fazer o saldo líquido, né, entre uma receita e uma despesa e dizer que, portanto, não há efeito fiscal porque virá uma receita do lado do petróleo, um gasto do ponto de vista da subvenção do gás, elas se anulam, não há efeito sobre o déficit, né? Isso violaria, né, a regra do gasto, né, que está no orçamento, que é do 2,5%. Então, você começa a jogar despesas fora, né, do orçamento, é claramente uma maneira de você, né, burlar o teto de gasto estabelecido na nova regra fiscal, 2,5% real ao ano. E, por fim, né, já há, né, pronunciamentos muito claros do Tribunal de Contas da União condenando esse tipo de prática, né, um parecer de 2018, né, exatamente tratando à época, o uso da Caixa Econômica Federal para pagamento de gastos de natureza fiscal, né, e a condenação do TCU à época, inclusive, né, argumentando que tal prática fere, né, o artigo 167 da Constituição Federal, qual seja o artigo que expressa quais são as vedações, né, na prática orçamentária. E uma delas é justamente você ter programas públicos, né, que não sejam abrangidos pelo Orçamento Geral da União. Então, ainda temos que aguardar os detalhes, né, o orçamento vem. Não será uma boa notícia se a gente tiver mais essa medida de expansão fiscal dentro do orçamento, mas se ela for ser feita, que seja feita à luz do dia, né, e não dentro de uma prática aí já condenada no passado, né, e que não tem, portanto, sentido dentro da institucionalidade que o próprio governo criou, né, no ano passado, depois do fim do teto de gastos, né? Então vamos aguardar aí as notícias. Eu adicionaria mais duas notícias que saíram mais ou menos com o mesmo intuito essa semana, né? A ideia de que o governo está buscando a mudança da regulação dos fundos de pensão para que esses possam participar mais ativamente, né, com recursos no PAC, né? Esses fundos de pensão traz o noticiário, tem um potencial de gasto de 500 bilhões de reais, né? Até um jeito de você mudar uma regulação que não tem nada a ver com orçamento, mas que no final das contas é para injetar mais gasto na economia. E só lembrando que foi esse tipo de acontecimento lá atrás, né, que trouxe muitos esqueletos, né, para as contas públicas, né? Tivemos que arcar com prejuízos desse tipo de decisão, né, lá atrás, que acabou se do lado do aumento da dívida pública. E a outra notícia também vai mais ou menos na mesma direção, né? A ideia do governo passar uma regulação aí que os sindicatos possam receber diretamente recursos do FAT. Então, assim,
É muito claro que o governo está tentando buscar continuar com o pé no acelerador, né? Em várias frentes, no orçamento, fora do orçamento, mudando algumas ações na economia, né, do funcionamento do setor público, que tem implicações pelo lado da expansão da economia, né? Que no final das contas, né, Caval, joga a favor de termos uma política monetária ainda restritiva ou talvez ainda mais restritiva. Isso. E aí, com tudo isso, nós vimos, né, essa semana uma mudança na precificação da curva de juros doméstica com relação ao Copom, né? A gente tinha aí e temos no caso da Eurizo um call aí de alta de 25 na reunião de setembro, seguida de um ciclo de alta da mesma intensidade, né? Mas com um viés nesse sentido de que possa vir a ser mais, né? Porque a gente tem tanto os sinais aí da atividade muito forte, né? E falamos disso hoje sobre os dados de mercado de trabalho, mas também esse pé no acelerador, né? Do gasto público, já num contexto, né, de um déficit muito expressivo, né, de 10% do PIB. E, nesse sentido, acho que a balança está aparentemente pendendo na direção de que o Copom faça um ciclo de política monetária, inclusive maior, né? Talvez de 150 bips, há inclusive quem esteja dizendo, né, algo até mais na faixa de 200 bips nesse quadro todo, né? E, e nesse contexto, né, nós acabamos tendo, no dia de hoje, né, anunciado ontem, ao final da tarde, uma intervenção do Banco Central no mercado spot, $1,5 bi de dólares, né? Há uma justificativa também advinda de um movimento técnico no mercado de ações, por rebalanceamento do índice MSCI, né? Que é um índice de referência de mercados emergentes, e que estaria gerando hoje, né, uma saída pontual de $1,5 bilhão de dólares, e o Banco Central estaria, vamos dizer, suprindo, de certa forma, essa liquidez. Mas é claro, né, que tudo isso, né, denota um quadro um pouco mais negativo, menos benigno, né, do ponto de vista do nosso fluxo cambial, né, desse contexto de aversão a risco, a emergência, enfim. Então, não temos nesse quadro um cenário internacional tão benigno, né, na medida em que os juros americanos deverão cair, mas manterão ainda um patamar muito mais alto do que ele era antes da pandemia. E nós aqui, infelizmente, né, estamos descuidando aí da prudência do ponto de vista da gestão da política fiscal. Bom, acho que falamos bastante, já porque tinha muito assunto hoje, né? E o foco fica, né? Já na segunda-feira, para a divulgação dos detalhes, né? Para as entrevistas coletivas aí com relação ao orçamento de 2025, né? Depois, terça-feira, o PIB de 2024, do segundo trimestre aqui no Brasil, também bastante importante. E para completar essa semana, não estamos nem falando de tudo que vai acontecer, mas só os atores principais, o payroll nos Estados Unidos na sexta-feira. Então, vai ter também bastante emoção, né? E desejamos aí a todos um bom fim de semana. Voltamos na semana que vem com toda essa carga de emoção aí, vamos ver como os mercados se comportam frente a tudo isso. Muito bom dia a todas e todos e um ótimo fim de semana. Até uma próxima.